Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e queridas, como é que vocês estão aí? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Como vocês estão aí? Vocês estão bem nessa manhã de domingo? Estão prontos para a gente começar a nossa conversa? Bom dia, bom dia. Vocês já assistiram os vídeos da jornada que a gente teve essa semana, gente? Eles estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. São 3 vídeos, a gente fez o encontro quarta, quinta e sexta. E foi uma jornada sensacional, uma jornada de apresentação da comunidade da Energia dos Arcanos que abre amanhã. Amanhã vão abrir as inscrições. E eu tô super animada, eu fiquei muito empolgada depois que eu fiz essa jornada, gente, porque eu senti a energia da egrégora ali acontecendo ao vivo, com os trabalhos, né, os trabalhos ativos, assim, a gente colocando a mão na massa mesmo, fazendo a coisa acontecer, foi muito, muito especial. Vai ficar só até hoje, o final do dia, só hoje, domingo, disponível lá no YouTube, amanhã eles vão sair do ar, então aproveita, viu, gente? Aproveita porque mesmo que vocês não venham a participar da comunidade, mas vocês vão ter essa oportunidade de trabalhar 3 pontos de energia e ficou incrível o trabalho, ficou muito, muito bacana mesmo, viu? Ah, obrigada, Dani. Tô de vermelho hoje. Hoje é dia de trabalhar o chakra básico aqui, que essa primeira semana da comunidade a gente já vai entrar no chakra básico, então eu tô toda de vermelho para fazer as gravações aqui. A gente já entra na frequência da cromoterapia, a gente já começa a trabalhar por aí, né? Assiste, Paty, aproveita, assiste todos. Eles só vão ficar disponíveis hoje, no domingo, tá? Depois eles vão sair do ar. Passando café, a Juju tá falando aqui, que delícia. Eu não estou mais tomando café. Na verdade, eu parei, acho que foi em fevereiro, mas fiquei 40 dias sem tomar café. 40 dias sem tomar café, limpei o corpo, zerei. E aí, um belo dia eu falei, não, eu vou experimentar de novo. Eu vou voltar a tomar um dia na semana. A gente tem essa esperança, né? A gente fala assim, não, isso vai ser só um dia na semana. Eu vou tomar só uma vez, no sábado, no domingo, depois eu paro, aí depois só assim, né? Por aquele... Imagina, não dá. Comecei a tomar todos os dias de manhã de novo e eu percebi o impacto do café. Pra mim, tá? Eu sei que tem muita gente aí que consegue tomar e não tem problema nenhum, mas pra mim, o café é um tremendo de um desestabilizador emocional, energético, mental. Ficou claro, ficou visível pra mim. Visível que não dá pra tomar café. E como eu não sei brincar, quer dizer, dá, né? Dá pra você tomar de vez em quando e tal. Mas eu não sei brincar. Quando eu desço pro parquinho, eu quero ficar o dia inteiro ali. Aí eu tomo mesmo umas canecas enormes. Então, não, pra mim não funciona. Então, eu cortei de novo. Demorou 5 dias para passar a dor de cabeça, os mal-estares, as taquicardias que eu tinha com café. 5 dias demorou. Eu acho que eu fiquei 2 semanas só tomando café de novo. Demorou 5 dias para eu limpar tudo aqui. Limpar não, é que a gente sabe que a cafeína ainda tá aqui, né? É, gente, mas é bom, eu sei, o café é um ritual, por isso que eu sou tão apaixonada, né, pelo café. Bom dia, Maria de Fátima. Bom dia, dormi que nem um bebê depois da jornada, a Juju tá falando aqui, que coisa boa, viu? Fico feliz demais de saber disso, realmente, quando a gente trabalha esses pontos, né? E essa semana, gente, vamos começar a falar dessa semana? Vamos começar já a alinhar aqui pra gente já entrar na frequência desses últimos dias de minguação. Hoje é dia 6, né? É isso mesmo, dia 6 de junho. No dia 10 de junho vai acontecer a lua nova. Então vamos lá, vou fazer as contas. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, né? Isso. Quinta-feira, lua nova, dia 10. Logo de manhã cedinho, 7h54 da manhã, inicia um ciclo novo, novinho, em folha. Mas o que a gente vai esperar desses 3 primeiros dias, né, gente? Lua balsâmica, aqueles 3 últimos dias da minguação. Vocês já estão preparados aí? Quem me conhece há mais tempo, já acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe? Eu sempre lembro
da importância dentro do ciclo da lua balsâmica, de como ela vem trazer para a gente a oportunidade de refazimento, de regeneração, de reorientação da nossa frequência, do nosso movimento energético, né? Então aproveitem essa semana, segunda, terça e quarta, aproveitem esses dias para justamente fazer esse trabalho de introspecção maior, de interiorização, caprichem nas meditações, caprichem no trabalho interno, nas conexões e principalmente quando sentirem a energia cair muito rapidamente, sentir até movimentos físicos diferentes, né? Às vezes a gente fica mais letárgico nesse período, às vezes a gente fica mais quietinho, a gente não quer tanta conexão, a gente precisa de um distanciamento maior e isso não é para sempre, gente, passa, são só esses 3 dias. Mas às vezes a gente já está dentro de um relacionamento conturbado, por exemplo. Aí a gente percebe a necessidade de ficar longe da pessoa, a gente já começa a imaginar que é o momento de terminar a relação. E espera, a gente está dentro de uma lua balsâmica. Tem muitos processos internos que pedem da gente esse distanciamento, pedem da gente esse recuo. A mesma coisa no trabalho, pode ser que você passe por dias no trabalho onde a sua energia está muito baixa, sua disposição, sua intolerância com relação a algumas coisas, né? O conflito começa a acentuar. Existem pessoas que sentem muito isso na lua cheia, existem pessoas que sentem mais isso na lua balsâmica, aí depende do mapa pessoal, mas a sua sensibilidade já vai te auxiliar a perceber. A lua balsâmica é um período sagrado, né? Onde a gente veste o arquétipo da feiticeira, do feiticeiro, a gente entra naquele lugar mais profundo, de trabalho interno, né? É o momento em que o arquétipo do mago e da maga ganha uma forma maior, mas aí é no nível interno, não como em outros ciclos que é no nível externo, em que a gente sai atuando no mundo, é no movimento interno. É a hora que a gente começa a matutar as nossas questões nesse lugar mais profundo, é a hora que a gente decide o que fica para trás e o que vai com a gente para o próximo ciclo. Quais são as questões que você quer implementar, que você quer trazer à luz, que você quer manifestar nessa lua nova? Uma lua nova que vai acontecer com um céu até bastante positivo, se a gente pensar, né, nos aspectos. Lembra que lua nova é o momento que a lua encontra de novo o sol. Ela deu toda uma volta e chegou de novo no sol, né? Chegou no amante, chegou no namorado, chegou no parceiro ideal para ela. Ela encontrou, né? A lua encontra o sol. Nesse ciclo, na hora da lua nova, a lua vai estar com uma companhia do lado. Ela vai estar com o Mercúrio ali coladinho com ela. Então ela não vai chegar sozinha no sol. Ela vai chegar colada num outro planeta que tem uma frequência rápida, acelerada. Mercúrio é, né, o planeta que rege a comunicação, a movimentação, os deslocamentos, o trânsito, e ele está em retrogradação. Então a gente tem que pensar que essa lua nova vai acentuar algumas características da retrogradação. Dica básica: preste atenção redobrada, saia mais cedo e lembra 2 vezes daquilo que você precisa lembrar, porque é muito importante. Lembra disso, principalmente porque nessa lua nova vai estar essa conjuntura. E no momento da lua nova, no momento que o sol encontra a lua, que acontece o encontro dos amantes, essa conjuntura, esse aspecto, ele vai ser irradiado, né? Ele vai criar uma dinâmica que vai positivamente agitar a energia de Saturno e negativamente agitar a energia de Netuno. Quando eu falo positivo e negativo, gente, não é que é coisa boa, coisa ruim só. Tem aspectos que são mais desafiantes e outros que são mais benéficos. Mas a gente pode transformar tudo na nossa vida, né? Vocês sabem disso. A gente não precisa ficar com essa estrutura superficial e ficar, ai meu Deus, e agora? No momento da lua nova, Sol e Lua vão estar numa quadratura com Netuno. Então, todos os aspectos relacionados com o universo mais íntimo, emocional, tá? Reparando que essa lua balsâmica vai ser importante para a gente atravessar a lua nova aí, né? Já processados, elaborados aí, já adiantados nesse movimento, porque quem não fizer isso corre o risco de, assim que entrar na lua nova, começar a ter uma dilatação desses movimentos emocionais, sensitivos. Corre o risco também
de se perceber muito conectado com dimensões, com camadas, com aspectos, inclusive, de outras pessoas que não era para estar acontecendo, não era para estar daquela forma. É no trabalho que a gente faz dentro da lua balsâmica que a gente consegue ganhar a energia necessária para justamente adentrar esse outro ciclo de um ponto de mais lucidez, de um ponto com uma dinâmica de mais sabedoria. Então, quando você já chega carregado, porque você não conseguiu fazer o trabalho anterior, você não conseguiu meditar, contemplar, você não praticou o silêncio dentro das suas questões para você ativar o melhor que existe em você, o que acontece? Você vai de frente para aquele movimento que é um movimento de abertura, um movimento de início, né? Sempre traz uma carga nova, mas você vai para dentro daquilo com aquela energia ainda do ciclo anterior. Então aproveita esses 3 dias para fazer esse restart aí, para começar de novo diversos processos, para reorganizar a tua energia. Chegando na lua nova, a gente vai ter esse aspecto com Netuno que vai trazer um emocional mais conturbado, vai trazer para a gente dificuldade na hora de se comunicar. Então lembra de prestar atenção na forma como você está se comunicando. Nos trânsitos, não esquece de sair um pouco mais cedo se você precisar, porque é um momento, eu acho, do ciclo de retrogradação que a gente vai ter uma força maior aí nesse sentido, tá? Também é um momento em que muitas coisas do passado, memórias, lembranças, marcas de dor podem chegar se associando, colando com situações do momento presente. E aí aquele lance que eu sempre comento com vocês lá no grupo privado todo dia de manhã, né? Quase todo dia eu tô lá lembrando vocês. O presente é um espaço sagrado que a gente tem para atuar na vida, para fazer as coisas acontecerem. É o presente que traz pra gente a nossa capacidade de criar um futuro diferente. Se você está dentro do presente, conectado com situações do passado, você está correndo o risco de replicar de forma padronizada e condicionada uma série de coisas que não deveriam estar de alguma forma acontecendo naquele momento, não precisariam, né? Mas a gente traz muitas vezes conexões com o passado, marcas, memórias, lembranças, e essa vai ser uma semana, um ciclo, né? O início do ciclo da lua nova vai estar muito conectado com essa força, vai estar muito conectado com essa energia, tá? Então, é bacana a gente prestar atenção, a gente ficar atento aí no nosso trabalho interno, sempre. Mas nesse momento é importante. Agora, existe um aspecto muito bacana e muito bom que vai acontecer nessa lua nova, que esse encontro dos amantes do Sol e da Lua vai estar extremamente beneficiado por Saturno, né? Num posicionamento aí super bacana. O que isso significa? O que a gente pode aproveitar para fazer nessa lua nova? Justamente criar conexões, criar estratégias, abrir caminho e espaço para estabilizar pontos na sua vida. Saturno adora coisas mais estáveis, colocar um limite, né? Dizer não para aquilo que precisa, se receber não, e dizer sim para aquilo que precisa ser feito, sair da procrastinação, se movimentar, colocar assuntos que são importantes para você, assuntos que são importantes na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva e amorosa. Aproveita esse aspecto positivo aí que vai acontecer com essa lua nova. Aproveita os primeiros dias da lua nova já para colocar a casa em ordem, para começar a arrumar todo o seu universo ali, tanto externo quanto interno. Saturno gosta das coisas ajeitadas, gosta das coisas claras, das coisas nítidas. E a gente, criando uma organização, criando uma estratégia, a gente consegue, inclusive, dar saltos significativos em diversos processos aí que estão parados ou estão desanimados há algum tempo, né? Estão sem aquele movimento que a gente gosta. Aproveita essa lua nova para justamente fazer esse processo. Saturno vai estar, de alguma maneira, abençoando essa conjuntura da lua nova, abençoando esse movimento, trazendo para a gente a oportunidade, inclusive, da gente restabelecer conexões que estão fragilizadas, restabelecer a nossa condição física. Aí pensem, planejem estrategicamente, né? Busquem melhorar a saúde, melhorar a alimentação, as atividades físicas, sua conexão pessoal também. Aproveita tudo isso para criar rotinas, condutas, né? Aproveita esse período, porque ele vai estar muito favorecido por esse movimento, né? Desse encontro com Saturno. E muitas coisas do passado podem ser reequilibradas aonde? É no presente.
É no presente, é a gente refazendo e começando a fazer de novo, de um outro jeito, que a gente consegue esse equilíbrio. Então, vai ter aspectos muito positivos, aspectos bacanas mesmo nesse movimento, que a gente está precisando há bastante tempo, né, gente? A gente está precisando desses encontros, para justamente, desses encontros saturnianos, né, positivos e que favorecem o movimento para justamente fazer a coisa acontecer, tá? E lembrem-se, a gente continua com aquele aspecto mais tenso de Marte com Plutão, trazendo para a gente ainda essa carga mais densa que a gente percebe, inclusive, no aspecto coletivo, tá? Não é, obviamente, só por causa desse aspecto, mas é um aspecto que continua. Então, fique atento aí para suas trocas, para sua comunicação, mais um ponto para acentuar isso. Né? Reparem como vocês estão conversando, de que lugar vocês estão conversando. Vocês estão conversando com a pessoa no momento presente? Vocês estão abertos para aquilo que está acontecendo dentro desse momento? Você está trazendo questões do passado, dúvidas, né? E processos internos seus do passado para dentro do presente, tá? Cuidado com bebida, uso de medicamentos ou de substâncias, né? Que podem colocar a gente num estado alterado de consciência. Principalmente quem dirige, tá em trânsito, tá em movimento, tá? Prestem bastante atenção e tentem de alguma forma, se precisar, necessitar, né, de algum tipo de uso de substâncias que vão te colocar num estado que você percebe que não é o natural, não é o seu melhor estado, não é aquele estado onde você tem uma percepção apurada, afiada, né, e rápida dos eventos. Procura utilizar em dias que você vai, de fato, poder ficar mais em casa, ficar mais quieto, tá? Porque realmente esses aspectos, quando atinge um ápice, assim, por exemplo, na lua nova, são coisas pra gente tomar cuidado ao longo de todo o ciclo, tá? Não só dentro desse momento específico, mas ao longo de todo o ciclo, tá? Como o Mercúrio tá dentro dessa conjuntura, ele tá nesse aspecto, nesse movimento aí também, retrógrado, então a gente pode e deve tomar cuidado com isso, tá bom? Então esses são os aspectos aí astrais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Eu, por exemplo, estou fazendo um lançamento da comunidade dentro da Lua Balsâmica. E por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que o ápice do meu potencial de cura, de trabalho interno e externo também acontece dentro desse ciclo. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Eu tenho anos de observação nisso. Eu sei que as minhas energias primárias, elas estão muito em associação com a minguação. Isso é uma característica minha. É óbvio que quando chega na lua nova, eu ganho muito mais luz, mas eu perco algumas características que são típicas da lua balsâmica para mim. Então eu reservo esse momento para justamente fazer esse trabalho que vai exigir essa energia, essa conexão maior, essa abertura maior. E eu sei que para mim, né, inclusive eu nasci numa minguação, eu cheguei aqui nesse plano numa minguação, então eu tenho uma conexão muito forte com esse ciclo. Nenhum ciclo é melhor ou pior que o outro, tá? Nenhuma fase é melhor ou pior que a outra. Mas a gente precisa ter atenção para utilizá-la de um lugar diferente, porque não é a mesma coisa de você estar trabalhando, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo um lançamento, eu tenho que ter essa clareza que eu não estou caminhando dentro de um espaço como de uma lua crescente, por exemplo, né? Aí entra a questão da minha lua interna também, né? Como que ela tá? E é interessante que ela se preparou justamente, né, para absorver todo esse movimento que eu comecei muito antes. A gente vai percebendo toda essa sincronia da nossa natureza interna e da natureza externa de alguma forma, né, para as coisas acontecerem dentro de um ritmo. Existe uma alquimia sutil acontecendo que às vezes a gente ignora, a gente esquece, mas é importante lembrar, tá? Então, por isso que eu falo, olha sempre ali no calendário, dá aquela olhada para ver em que fase vocês estão. Vocês estão acompanhando aqui os encontros toda semana, vocês já ficam espertos, já sabem o que vai acontecer, né? Então, você já para e fala, pera, que a Rita falou que tinha lua balsâmica, deixa eu dar uma olhada. Às vezes você vai olhar, é o último dia, o dia mais forte, o dia mais potente, da frequência mais potente, né? Aí você já sabe, você dá uma reduzida no ritmo, espera, né? Faz aquele chá de camomila, diminui o ritmo, né? Aí o pessoal tá tomando café, olha lá, ó, a galera tá tomando café. Pode tomar café também, viu, gente? Café também é ritual, tá? Só não toma muito, né? Aliás, tudo que é muito não dá certo, né? O problema normalmente são os excessos.
Se você, como eu, não sabe brincar, aí já é melhor. Eu não sei brincar com café, gente. Eu amo café. Amo café. E vou continuar a amar, mesmo não tomando, mas eu vou continuar a amar. Porque a gente não precisa deixar de amar uma coisa só porque a gente não pode ter contato com ela, uai. A gente pode continuar amando, e muito. Então eu sinto o cheiro do café, eu entro naquela boa frequência, eu entro naquela boa vibração, mas eu já entendi que não é pra mim, não tá funcionando. Pelo menos durante esse período, né? Ai, ai, ai. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma questão pra gente já começar a falar. Olha, a Juju falando também vai começar um cargo de liderança amanhã no trabalho. Uau, que boa vibração para começar. Eu gosto da lua balsâmica. A gente vai conhecendo, né, Juju? A gente vai conhecendo mais do que os aspectos no mapa. É importante você ir observando esses aspectos funcionando dentro de cada fase. É importante, porque assim também tem mudanças, né? Dentro da nossa vibração, da nossa frequência, é importante a gente ir trabalhando isso com calma, tá? Para ir percebendo. Queria descobrir meu signo, mas não sei meu horário de nascimento, a Marisa tá falando. Sei que sou leão. Então você pode, nesse exercício de observação, Marisa, se você tá em dúvida entre dois signos, né? Você vai observando, vai ficando cada vez mais claro. Agora você não é só o seu signo solar, né? Então é importante também fazer um trabalho com um astrólogo. Não são todos os astrólogos que trabalham com essa questão de fazer um mapa sem a hora de nascimento. Tem alguns que são preparados, eles estudam justamente para fazer uma leitura do mapa não é possibilidade, eu esqueci qual que é o termo, mas eles vão, previsibilidade, não, tem algum outro nome. O Guilherme, se tiver por aqui, Gui, você fala aí depois pra gente, que o Guilherme sabe. Que dá para fazer mapa, tem alguns astrólogos que fazem um mapa sem horário de nascimento, por aproximação, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o termo agora, mas dá para fazer. Mas você mesmo pode ir se percebendo, né? Quando você tem um estudo dos outros planetas, e os outros planetas você pode saber se você tem o dia, né? Aí fica mais fácil. Nasci na cheia, ele tá falando, mas não a lua nova. Eu acho que... Mas ama a lua nova, talvez seja isso, né? A gente nasce dentro de um ciclo, já por conta da interferência também da mãe, do pai, das questões que estão ali, né? Não é só por conta da nossa jornada, mas é um portal que significa muito pra gente sempre, né? A Cristina falando, adorando a maneira que você compartilha seus conhecimentos. Sou terapeuta há 40 anos. Salve, Cristina. Só 40 anos é muito tempo, viu? É uma vida, né, dedicada à terapia. Que coisa bonita. Parabéns, viu? Parabéns. Te agradeço o carinho, te agradeço a companhia. Amanhã inicio um novo trabalho. Olha, muito boa sorte para vocês. Se tiver a chance de fazer, nem que seja o último encontro da jornada lá, que a gente trabalhou o chakra cardíaco, para você chegar nesse primeiro dia assim, potente, né? Para chegar no seu máximo, faça, viu, Fê? Faça. Retificação de horário. A Rê tá falando aqui, é isso mesmo, acho que é isso, é uma leitura por retificação de horário. É isso mesmo, acho que é a aluna do Guilherme, né? Porque ele sempre fala isso, mas eu esqueço o termo. A Marisa não tem mais certidão. Tem muita gente que não tem a certidão, pessoas às vezes que não tem uma certeza absoluta, às vezes tem na certidão, mas a mãe fala não era aquele horário da certidão porque foi registrado errado. Enfim, tem muitas situações em que a gente pode ficar na dúvida mesmo, né? Gente, vamos lá, vamos dar uma olhada agora na carta dessa semana. Eu já tô sentindo que a carta dessa semana vai trazer uma frequência muito forte pra gente e tá relacionado com a balsâmica, tá relacionado com esse momento do ciclo, tá relacionado com esse instante que nós estamos passando, né? Então vamos aproveitar que a gente tá aqui junto, que a gente tá aqui dentro dessa roda pra gente centrar essa energia, trazer essa energia pro nosso centro, para a força da nossa essência, do nosso espírito. A gente tem um campo enorme,
E grande parte das vezes a gente fica preso dentro de uma mente superficial, né? Uma mente periférica, né? Como o querido Gaspa falava muito. A gente fica preso dentro dessa mente periférica, dessa mente superficial. O que é essa mente superficial? É essa mente que vai trazendo essas respostas pra gente na lata, assim, né? Você tá fazendo as coisas, isso, aquilo, aquilo. A gente julga, a gente critica, a gente avalia, a gente associa dentro dessa mente periférica, dentro dessa mente superficial. A gente precisa aprender a centrar para encontrar não só toda a estrutura, porque ela não vai desaparecer, tá? Você vai continuar com todo o teu senso crítico, com todas as suas estruturas, né, condicionadas, vai ficar tudo aí com você, mas você vai aprender a entrar num lugar mais profundo. Os oráculos fazem esse movimento. Eles entram nesse lugar mais profundo, em sintonia com esse lugar mais profundo nosso, e trazem pra gente mensagens que conversam com esse lugar interno. Por isso que muitas vezes o oráculo não fala aquilo que a gente quer ouvir. O oráculo não fala aquilo que o ego está colocando como centro da questão. É isso o mais importante. É a questão do trabalho, é a questão do amor, é a questão da saúde. A gente bate o martelo e fala, é isso que está atrapalhando a minha jornada, é isso que está atrapalhando o meu caminho. Aí vem as cartas e trazem uma série de possibilidades que não falam sobre isso. Sobre o que as cartas estão falando, então, sobre o que elas estão trazendo. Especificamente o tarô, né? O tarô tem esse aprofundamento, essa investigação maior. O oráculo, normalmente, ele está em conexão com esse campo mais profundo, que escapa da mente periférica, escapa das situações que ficam na superfície e vai para o centro. Você pode aprender a entrar em conexão com o teu centro, entrar em conexão com a tua essência, para canalizar toda e qualquer forma de mensagem que pode chegar para você. É um exercício que passa nesse movimento de abertura dessa conexão. Se a gente só fica nesse fluxo superficial, a gente perde, a gente desperdiça a chance de entrar em conexão com a nossa essência, com aquilo que é mais forte, com aquilo que é mais potente dentro da gente, com aquilo que conversa com a nossa jornada interna, com a nossa trajetória dentro do mundo. Você tem uma guiança dentro de você. Você tem um GPS sofisticadíssimo dentro de você para te ajudar com relação ao próximo passo. E ao próximo passo. E ao próximo passo. E por que a gente não entra em contato com essa guiança? Por que a gente não entra em contato facilmente com esse GPS? Porque a gente está muito preso, identificados e envolvidos com essa mente superficial. A gente está muito conectado com a resolução dos problemas, a gente quer resolver os problemas, né? A gente quer logo saber, eu quero saber a resposta, eu quero saber como que eu saí desse lugar, eu quero sair daqui, eu quero começar um ciclo novo, a gente está muito nisso. A gente está muito nessa coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que transformar. Calma, vai acontecer tudo isso se você conseguir se conectar com esse centro de guiança que existe dentro de você. Então, quando eu abro o oráculo aqui, trazendo uma mensagem coletiva, eu estou trazendo uma mensagem que conversa com grande parte das questões das pessoas que vão chegar nesse vídeo, que vão chegar nesse trabalho. Mas você mesmo sem oráculo pode começar a utilizar essa conexão interna sua para você conversar com as tuas forças, conversar com os teus bichos, conversar com aquilo que guia a tua vida, com aquilo que sai por aí atraindo oportunidade, atraindo chance, trazendo coisas, repelindo outras. Você pode, você tem o direito, é seu todo esse sistema intuitivo, instintivo, né? Toda essa força de conexão com a tua guiança interna. Você tem essa capacidade, é sua essa capacidade. Não tá na circunstância perfeita, no momento certo, não tá nas coisas lá fora, tá nesse exercício de centramento. Então volta nesse instante, já começa agora a trazer você para esse lugar mais amplo dentro de você, para sua consciência, tomar consciência da consciência que dança dentro de você. Existe um campo de observação, uma testemunha interna em você que pode observar toda essa dança dessa mente superficial sem de fato se identificar com isso e falar, nossa, mas então é isso mesmo, eu vou me jogar com tudo. Calma, 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 muita calma. Até o que a gente sente, o que a gente pensa, tudo isso pode estar só
sendo um impulso de algo que já existe há muito tempo, até da tua ancestralidade, da tua linhagem, uma estrutura karmática dançando dentro de você, que você obedece cegamente. Então, aproveita esse momento aqui. Vamos voltar aqui para os arcanos do tarô, os sagrados arcanos do tarô, que carregam com eles uma réplica, uma reprodução, uma representação de diversos pontos da nossa jornada. O tarô é isso. Ele é uma história contada em quadros. E cada um desses quadros representam pontos específicos da nossa jornada. Então vamos buscar essa conexão nesse momento, vocês com vocês aí, com a força de vocês, com os bichos de vocês, com o campo energético e magnético que vocês carregam, entram dentro desse lugar, entrem, se acostumem, né? Criem um hábito para isso. Para até mesmo qualquer tipo de trabalho como esse, qualquer tipo de exercício que você vai fazer, não fique preso na camada superficial, porque aí não adianta muita coisa, vai ser só mais uma previsão aqui, uma leitura ali, um negócio aqui, não vai colar, não vai adiantar, vai ficar solto dentro do teu campo. Porque uma das características da mente superficial é justamente isso, proteger a gente, então as coisas não chegam, elas não entram, a gente acha que tá acontecendo, mas não tá, ela tá presa num campo de defesa enorme. Volta para esse lugar, solta essas resistências e vamos dar uma conferida no que o tarô fala pra gente essa semana. Eu já tava sentindo que a energia era forte, né? Olha só, o Cavaleiro de Espadas, mais uma carta de espadas, terceira semana com carta de espadas aqui, hein, gente? Eis que a gente se juntou mesmo para esse trabalho de elevação. Porque toda vez que o naipe de espadas aparece, é um convite para a gente deixar a velha forma de ser, de pensar, de raciocinar, de enxergar a vida e ir para um campo maior, para um campo mais vasto. O naipe de espadas não é um naipe pesado, denso, um naipe que fala de problema. Todas as forças, né, principalmente dentro dos oráculos, elas podem representar tanto um lado quanto o outro. Cavaleiro, quem me conhece, segue, sabe que eu sempre associo a movimento. Se aparece um cavaleiro, é hora da gente se movimentar. Mas se movimentar em que sentido? Como? De que forma? Sair por aí fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? É lua nova. A gente já conversou sobre isso, quais são os pontos mais interessantes para a gente trazer à tona e com aqueles que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas esse cavaleiro especificamente pede para a gente observar os nossos estados mentais, porque eles podem e devem, de alguma forma, tá atrapalhando a tua caminhada e a tua jornada por aí. Cavaleiro de espadas, olha só, vou até mostrar de novo essa imagem aqui. Vocês estão vendo que parece aqui até um São Jorge, né? Parece até um São Jorge. É uma imagem de um cavaleiro que tá brigando com um dragão aqui. Que dragão será que é esse, hein, gente? Que dragão será que é esse? Ele tá embaixo, o dragão. Então, muito possivelmente, ele fala dos lugares mais profundos, mais escondidos, dos pontos mais que conversam com a nossa natureza mais profunda, com o nosso inconsciente. Muitas vezes a gente está arrumando uma luta, uma batalha na nossa vida, com alguma coisa do lado de fora, a gente está querendo transformar, a gente está, né, naquele movimento de eu vou fazer, eu vou transformar isso, eu vou trazer uma coisa nova para dentro do meu caminho, mas você está dentro de um campo extremamente bélico. E aí eu vou pedir licença para o grande mestre Ali Cravo para utilizar dessa ideia dele, né, que eu acho muito interessante, dos estados de mente, dos estados emocionais, dos estados energéticos, bélicos. A gente acaba se colocando como guerreiros. Todo dia você levanta da cama e fala, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas você está dentro de um estado de guerra, de luta, é o guerreiro, é a guerreira. E o pior, às vezes esse guerreiro, essa guerreira vem traumatizado já. Ele está ferido, ela está ferida. São guerreiros que chegam com um histórico de dor ainda. Então vão para o mundo com uma postura doce, né? Tudo cheio da paz, cheio, né, da energia positiva. Mas lá dentro tá acontecendo isso aqui, ó. Lá dentro tá acontecendo uma guerra, uma batalha, um conflito imenso que te coloca diante de três possibilidades de sair desse lugar.
Aí eu vou sair daqui, né? Tô no meio da guerra, tô no meio do conflito, então eu vou utilizar algumas ferramentas para sair daqui. Quais são as ferramentas que o Cavaleiro de Espadas mais gosta de usar? Controle. Eu vou ter controle de tudo, eu vou desenvolver um controle imenso, enorme de tudo. Eu vou controlar, não vai passar nada, porque eu vou ser muito mais esperta, muito mais esperto. Eu vou criar uma rotina para mim, mas eu vou criar tanta atividade, vai ser tanta coisa para eu fazer que eu vou conseguir não só dar conta de tudo, mas eu vou conseguir me precaver, eu vou conseguir prevenir, eu vou conseguir me adiantar. E eu vou conseguir chegar num ponto em que eu não vou deixar a dor entrar mais. Ela não vai entrar. A dor, o sofrimento, a frustração, a tristeza não vai entrar mais na minha vida. Eu vou me preparar de uma tal forma que eu vou ser um guerreiro, uma guerreira que luta contra a dor. A dor aqui não passa, em forma nenhuma, hein? De jeito nenhum. Se estiver chegando muito perto, eu já corto, porque eu não quero, eu não vou deixar. Ou eu deixo as coisas entrarem, mas eu controlo. Manda um coração aí pra mim só pra saber se voltou. Só pra saber se voltou. Deu uma travada aqui, né? Vocês estão aí? Já tem coração chegando. Então, voltando pro pensamento. O controlador é aquele que tá em cima. Ele até deixa a vida chegar. Mas ele vai acompanhar passo por passo. E eu tenho lá no Spotify, eu tenho um especial feito para isso, né? Como a energia da ansiedade, a energia do controle, a energia da angústia vai acabar de alguma forma colocando a nossa orientação energética para dificultar as coisas para a gente ao invés de facilitar. Acaba atrapalhando a nossa tentativa de fazer tudo dar certo, porque a nossa energia chega carregada com isso aqui, ó. Chega carregada com essa frequência densa e pesada do Cavaleiro de Espadas. O controle é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta preferida desse cavaleiro é a ansiedade. Eu vou me preocupar, vou sentar aqui, vou pensar até a cabeça explodir, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de não mais sofrer quando alguma coisa acontecer comigo. O ansioso é aquele que tenta imaginar o futuro, tenta, né, evitar perder, sofrer. Ele está sempre nesse processo de achar que ele é o responsável, inclusive por essa proteção, essa proteção exagerada, né? Ninguém escolhe ser ansioso, gente. Ninguém aperta o botão e fala, hoje eu vou ser ansioso. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso observando as pessoas, a gente aprendeu isso observando o sistema. A gente aprendeu com as pessoas que a ansiedade, que parte de um princípio natural, porque ter uma certa ânsia por algo é natural. A gente se preparar para um evento que vai acontecer é bacana, é bom, mas a gente não entra nesse estado de ansiedade que chega, né, a trazer para a gente transtornos. Quando a gente vê o nosso corpo físico, ele está todo combalido, né? A gente já tem uma série de processos internos que estão respondendo à ansiedade, antes mesmo da gente decidir que é a hora dela chegar ou não. O ansioso precisa lembrar que a base da estrutura que está adoecendo ele não é a ansiedade. É essa dificuldade de lidar com as frustrações, com as decepções, com o sofrimento. É desse lugar que a gente vai começar a transformação nesse processo, tanto do controle quanto da ansiedade. A gente vai ter que começar a aceitar a instabilidade, a impermanência e principalmente a falta completa de controle que a gente muitas vezes vai ter com relação ao que vai acontecer. E a pandemia chegou mexendo a gente num nível e num estado muito profundo, né? Colocando a gente nesse lugar de muita ansiedade, porque justamente ela tirou um pouquinho de chão que a gente imaginava ter, que a gente fantasiava ter, porque era uma fantasia. A gente percebeu que na hora que puxou o tapete, caiu tudo, né? Quando a gente fala do Cavaleiro de Espadas, a gente fala também de uma terceira ferramenta, a angústia. Às vezes você escapa do controle, você consegue até enganar a ansiedade, mas você vive angustiado, angustiada, preso dentro da necessidade de uma certeza para poder sair dessa angústia. Você está sempre nesse exercício de trazer para esse campo do sofrimento mesmo as situações. Rola uma angústia. Você encontra alguém interessante, você começa a conversar com essa pessoa, né? Começa a surgir uma liga entre vocês, mas a angústia chega e rouba esse encantamento.
Você entra num trabalho novo, você começa uma atividade nova, mas quando você vê, você está naquela angústia por fazer as coisas darem certo. A gente sofre no movimento de estar de alguma maneira correndo riscos, mas a gente está o tempo inteiro correndo riscos. Nós estamos o tempo todo, desde que nós decidimos viver e se entregar para a vida desse lugar aberto, amplo, a gente está correndo risco. Não tem como a gente evitar esse risco. Mas a angústia acaba muitas vezes sendo uma estratégia, porque uma pessoa angustiada, ela não tem ânimo, ela não tem disposição para o novo. É muitas vezes um campo de sabotagem. A gente entra dentro desse lugar, a gente entra dentro desse aspecto de forma inconsciente, é claro, tá, gente? Não estou dizendo que a gente tem culpa disso. A gente muitas vezes viu e assistiu, viveu e cresceu com pessoas angustiadas, pessoas que sofriam por coisas que sequer existiam ainda, ou que talvez nem viessem a existir, mas essa angústia, ela fazia parte de um quadro maior. É um exercício de diminuição da própria energia. Você diminui a tua potência, você diminui a tua capacidade de conexão, você diminui a tua capacidade de envolvimento quando você está angustiado, Não é uma coisa que a gente escolhe ter ou não ter, mas é algo que vai nos convidar sempre para pensar nesses aspectos mais profundos. Nesses aspectos que estão relacionados com a nossa coragem, a coragem de enfrentar a vida e todos os percalços da vida que vão chegar junto com as alegrias, as felicidades e as conquistas. Não tem como a gente alcançar alguma coisa se a gente não passar muitas vezes por pontos de dor, por pontos de sofrimento, por pontos de conflito, pontos de tensão. Como que você fica dentro dessas situações com você mesma, com você mesmo? Como que você se acolhe, como que você se ampara, como que você traz para dentro da sua vida um espaço para dançar essa energia? De que maneira? Ou será que você fica esperando os resultados para aí você poder relaxar, para aí você poder soltar o controle? Isso não acontece nunca, porque chega um resultado, junto com ele chega uma nova obrigação, né? Toda vez que a gente tem um resultado na nossa mão, a gente vai ganhar tarefas, obrigações, responsabilidades para a gente poder manter aquilo na nossa vida. É o trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que é a base. A gente vai encontrar uma série de paliativos. A gente vai precisar, em muitos momentos da nossa vida, e preste atenção no que eu vou falar agora. Se você precisa de auxílio terapêutico, médico, se você precisa de auxílio químico que seja, de medicação para sair desse lugar, invista sem medo nesse momento, porque é um momento. Você vai fazer um investimento para diminuir o efeito de toda a pressão que existe dentro de você. Porque, gente, isso aqui é pressão máxima. Isso aqui é colocar uma pessoa pilhada naquele sistema de defesa e ataque o tempo todo, que é o tal do movimento bélico. A gente está se defendendo, a gente está se protegendo, a gente está em fuga o tempo todo. Você mal chegou dentro de uma relação, você já está pensando como vai ser quando você fugir, ou quando o outro fugir de você. Você mal chegou dentro de um trabalho, você mal chegou dentro de um projeto, você mal começou, sua mente fica procurando saídas, fuga ou luta, batalha, conflito. Gasta-se uma energia tremenda conflitando na cabeça, no pensamento, com um monte de situação que nem era para ter chegado dentro da tua vida, nem era para ter aportado dentro do teu dia. Você foi lá, procurou, encontrou, aquilo entrou dentro do teu caminho e começou o conflito, a tua energia já desestabilizou. Com o que você está lutando, com o que você está guerreando todos os dias. Esse momento da guerra, da batalha é importante para a gente em determinados pontos da nossa jornada. Tem que ter muita, mas muita sintonia com o teu caminho, com a tua prioridade para valer a pena você entrar numa luta. Tem que ser uma coisa realmente decisiva, porque a partir do momento que você entra numa batalha, você tem um tempo curto de vida ali dentro, de vida saudável, né? Ali dentro daquele jogo, ali dentro daquele momento. Você não vai conseguir arrastar aquilo por 5, 10, 15, 20 anos, a não ser que você coloque todo o teu sistema sob ameaça. A ameaça da ansiedade, do controle, da angústia, da raiva, da ira, que começa a brotar e começa a surgir, porque são movimentos naturais. São movimentos naturais. Mas não eram para ter a repercussão que tem, porque nós estamos nos colocando dentro de uma situação
estamos o tempo inteiro nesse conflito. Essa é uma semana para a gente olhar de frente para esses processos e entender, né? Principalmente aí nessa lua balsâmica, que possivelmente vai trazer pontos de grande ansiedade, de tensão, de uma pressão interna muito grande. Entenda que o teu caminho pode ser sim procurar, e eu acredito e eu apoio, inclusive dentro de muitos trabalhos que eu faço, eu mesmo oriento as pessoas a procurar atendimento terapêutico continuado, né? Procurar profissionais especializados naquilo que ela está precisando. Isso é muito importante, isso é um investimento que a gente faz na nossa vida. E se for necessário um acompanhamento médico, um acompanhamento com remédio, não tenha receio. Não tenha receio de achar que isso está te colocando algumas casas para trás no jogo. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa que colocaram na nossa cabeça. Né? Que a gente somos fracos o suficiente para precisar fazer. Esquece isso, isso é uma bobagem. Você está dentro de uma bolha, muitas vezes, que está te colocando numa pressão gigante. Você precisa de auxílio para sair disso. Se a gente tem a possibilidade, por que não? Entra dentro desse movimento de resgate das suas forças por aí, sabendo que você não vai ficar aí para sempre. Porque ao mesmo tempo que você trabalha os efeitos da crise, você também está trabalhando as causas. E isso é um ponto importante. Isso é um ponto que aí entra o meu trabalho, aí entra a parte que eu coloco no mundo e que eu sei que muita gente aí também procura, que é trabalhar as causas. É trabalhar aquilo que está gerando esse efeito, que sim, precisa de uma série de paliativos, muitas vezes, para ajudar a gente. Mas se a gente não trabalha a causa, se a gente não faz essa jornada para dentro, se a gente não busca isso para dentro da gente, a gente vai perder a chance de fato conhecer o que está ocasionando aquilo tudo. Liberar o que de fato está ocasionando aquilo tudo. Trabalhar com o que de fato é a base, a raiz da questão que você carrega. Não é só sou ansioso, sou preocupada, controladora. Você sente a rigidez no corpo do controlador. É o maxilar, são os ombros, as costas, a lombar, é o quadril, tá tudo, vai ficando tudo travado, vai ficando tudo preso, vai ficando tudo amarrado. Os tecidos começam a endurecer, começam a ter reações das mais absurdas. Tudo isso vem desse lugar de rigidez interna. Eu preciso controlar a vida para ela não me atropelar. Eu preciso controlar a vida para não sofrer. Eu preciso controlar a vida para eu conseguir dar conta de tudo. E desse lugar, a gente vai se transformando num toco seco, duro, rígido. Tudo que chega pra gente, até o prazer, até o repouso, até o descanso, tudo que chega pra gente tem que passar por essa muralha, por essa fortaleza, não consegue. A gente perde a nossa delicadeza, a gente perde a nossa capacidade de identificar sutilezas. A gente fica que nem vampiro desesperado correndo pelo mundo atrás de um ponto de inspiração para poder trazer a vida para dentro da gente, porque a gente não encontra isso dentro da gente mesmo. E eu tô falando tudo isso para vocês porque eu já estive muitas vezes dentro desse lugar. Desse lugar onde eu olhava o mundo e eu via tudo cinza. Tudo cinza. Não adianta só ir lá e procurar uma ajuda para ver um colorido momentâneo. Você tem que começar a procurar aonde estão as cores dos seus olhos. Para onde foi o encantamento da tua vida? Aonde está a tua energia, a tua potência de vida? Que é isso que de fato vai começar a gerar uma transformação real, significativa e genuína no teu caminho. Não é só mais uma crise, não é um momento, não é só a circunstância externa, apesar de tudo isso contribuir e muito. É também um condicionamento interno que te joga e te coloca dentro dessa condição. E pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas depois de amanhã, um belo dia, você acorda com esse olhar cinza, duro, rígido para as coisas, que vem desse lugar de eu não posso sofrer, não pode dar errado, eu não posso de jeito nenhum fraquejar, eu não posso falhar, eu não posso ter uma dúvida, eu tenho que ser algo que está idealizado dentro da minha cabeça. Quando a gente começa a soltar essas estruturas, quando a gente começa a liberar isso aos poucos, gente, isso é um processo, porque a gente vai conhecendo aonde residem esses pontos, até dentro do nosso corpo, dentro da nossa energia. Quando a gente começa esse trabalho, você vai readquirindo a tua vida, tuas cores, você começa a enxergar a cor no mundo, você começa a ver a cor no mundo de novo, e não é mais aí só porque você está
envolvido em alguma coisa temporária que vai te trazer isso. É seu. Você sente isso é meu. Isso é meu, isso não é mais do mundo, isso é meu, isso faz parte de quem eu sou, da minha condição primordial de ser divino. Porque o divino é colorido, ele vê o mundo encantado, ele vê o mundo livre, ele não vê o mundo só dentro dessas cores cinzas, ele não vê o mundo só dentro desses aprisionamentos, dessas estruturas rígidas que pulsam uma energia de escassez, de falta, e só. Tudo tem o seu lado escasso, seu lado retraído, faz parte da natureza. Agora, só esse lado, ou vibrar grande parte do tempo dentro dessa prisão, vai adoecendo a gente. É uma prisão. O divino não é só cinza, não é só essas cores duras e rígidas, porque o mundo está muito difícil. Sim, o mundo vai apresentar nuances de cores das mais variadas, mas você vai escolher quais para carregar como as cores da sua bandeira. Quais são as cores da bandeira que você escolhe ter, que você escolhe ver o mundo. Você tem essa possibilidade. E é essa possibilidade que vai acender em você aquilo que vai te resgatar desses lugares mais rígidos, que vai liberar o teu corpo, que vai te permitir voltar a repousar, que é pousar de novo num outro lugar interno, para você vivenciar suas experiências. E não as experiências que virão lá na frente, quando tudo estiver perfeito, não. Não é o mundo que vai trazer as cores para você, é você que vai ter que aprender a enxergar essas cores dentro de qualquer situação que você estiver. Cavaleiro de Espadas é a carta que fala de momento de cura, momento em que a gente tem a chance de olhar o dragão de frente, de olhar esse ponto e conseguir liberar, não a carcaça, não a coisa superficial só, porque aí você vai ficar nessa roda, passa essa semana, semana que vem já tem outra questão, e depois na outra semana tem outra questão. Você tem que ir para a causa, você tem que buscar aquilo que lá embaixo está obstruindo a tua conexão com a tua fluidez energética, com a tua capacidade de trazer para o mundo a luz. É muito maior do que essa situação do que você está lidando aí nesse momento, que você tem certeza absoluta que é essa situação que está gerando isso. É muito mais do que isso. E o convite para esse momento, para essa lua, é justamente fazer esse mergulho. Aproveita esse ciclo, aproveita esse momento. Vocês estão por aí ainda? Estão por aí ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é 6/6, a Tati está falando, tem algo a dizer sobre isso? Não, é 6/6/5, né? 5/5/5 foi um portal maior. Não especificamente. Tati, todos os dias, se a gente pensar nas horas, minutos e segundos, a gente vai ter diversos milhares de microportais dentro de um dia, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com o professor. Se a gente está em busca de portal, repara no relógio, pega no relógio que tem aquele cronômetro maior. Você vai ver que em vários momentos do dia tem uma sequência de números que batem. A gente não pode se prender só pela sequência de números para entender que é um portal, porque a vida é um portal. O fato da gente estar aqui já é um portal. É claro que existem momentos, né, auspiciosos, sim. A gente pode e deve observar isso com atenção, mas a gente não pode prender a nossa energia nisso. Números auspiciosos, janelas, aberturas cósmicas estão disponíveis para você a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Basta você ter a força de conexão para isso. Se a gente não tem a força de conexão, não adianta. A gente pode cair dentro de uma lua eclipsada que não vai adiantar nada. A gente vai estar preso dentro de uma mente conturbada. É a conexão que vai ser a chave que transforma tudo. Lembra, nesse instante, em algum relógio ao redor do mundo tem um portal aberto. Então se joga nele, independente de ser o seu ou não, tá? A Lúcia Helena falando que também nasceu na lua minguante, que a criatividade aumenta na lua balsâmica. Eu também gosto muito de escrever nessa época, Lu. Saem os melhores textos nessa época da lua balsâmica. Você vai comentar sobre a jornada, a Cássia está perguntando, comentar sobre a jornada ou sobre a comunidade, Cássia? Porque a jornada já está todinha lá no nosso canal do YouTube para vocês assistirem de novo. E foi um momento incrível, né? Foi um momento de grande manifestação. Agora, sobre a comunidade, amanhã de manhã eu vou eu vou abrir as primeiras vagas para a galera lá do grupo privado, né? Que tem
essa conexão maior, desde o começo com o trabalho, e aí depois eu vou trazer para cá. Não sei se é essa a sua dúvida, tá? Mas amanhã cedo o pessoal do grupo privado vai ser o primeiro a poder entrar na página da comunidade, poder conhecer os detalhes do trabalho e poder se inscrever, tá bom? Ah, obrigada, Emi Souza, obrigada, querida. Fico muito contente, fico muito feliz, viu? Estou nesse lugar de resistência há muito tempo, a Fê tá falando. Vejo tanto auxílio energético ao meu dispor e não tenho acessado por resistência. Não mergulho e não estou achando o caminho para me lançar. Primeira coisa, Fê, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. Com o verbo. Olha o verbo. Não tenho acesso, não mergulho, não estou achando o caminho. Repare como a tua mente superficial, e não é você não é isso daí. É a tua mente superficial. Ela está focada nesses pontos que você não consegue. A primeira resistência que está aberta aqui nesse texto é essa. Não posso, não consigo, não tenho, não vou. Troca esse verbo. Você vai ver que, em termos de linguagem, a gente consegue uma dinâmica incrível para falar a mesma coisa, só que de um lugar amoroso, aberto, amplo e não escasso e fechado. Quando eu digo eu não acesso a minha potência, o meu cérebro, minha mente, meu corpo físico, as minhas emoções estão ouvindo aquilo. Imagina toda a reação disso. Troca a forma como você coloca. É a primeira resistência que a gente pode trabalhar. Para isso, sagrada, divina, Luiz e Rei, você pode curar sua vida. Ela foi a mãe, né, criando esse livro, não é a mãe do pensamento positivo, não é a mãe desse raciocínio, mas ela foi a mãe aí da criação desse trabalho, que é o livro Você Pode Curar Sua Vida. Então ela foi a mãe desse processo todinho que está ali no livro, para a gente poder entender claramente e experimentar. Não é só entender, não é para seguir a Luiz e Rei sem saber por que você está seguindo, porque eu falei aqui, não. É para você experimentar, experimenta, treina na sua vida. Treina a mudar essa primeira resistência, porque o verbo está contando pra gente o que está se passando lá dentro, mas não é na tua essência, é nessa mente superficial, tá? Troca isso, porque é muito difícil a gente conseguir adentrar um campo para trabalhar com alguém que já está desde esse ponto, né? Às vezes a pessoa está até fisicamente com o braço assim, ela já está toda retraída, ela já está toda apertada. Primeiro você tem que fazer todo um trabalho de soltura desses pontos. E quando a gente começa a observar o nosso verbo, a gente começa a entender camadas que estão ali, vibrando uma energia muito forte. Então, muda isso. Oh, meu Deus, olha eu aí querendo controle, né? A Fê mesmo já reparou. Eu acho que é mais do que o controle. A resistência aqui nesse caso é um movimento de sabotagem. A gente se sabota dizendo, sou resistente, não consigo fazer. Não consigo. Não consigo. Já tentei muitas vezes, já li o livro da Luiz Rei, já fiz os exercícios, participei da jornada da Rita, já fiz tudo. Não adiantou para mim, porque meu caso é muito grave. A gente tem o hábito de achar que o nosso caso, que ela não conhece o meu caso é que é especial. A minha história de vida é que foi muito difícil. É a minha trajetória que é muito completa, muito complexa. É o meu problema atual que aí se ela soubesse, ela não ia dizer isso. Aí ela ia mudar. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que tá pensando isso. Mas comigo, a minha questão é a minha mãe. Você não conhece minha mãe, Rita. Você não conhece meu pai. Você não sabe o que me aconteceu. Tudo bem, eu realmente não sei. E cada caso é um caso, cada processo é um processo. Mas existe uma chance idêntica para todos nós. Soltar a resistência no momento presente. Não vai mudar o teu passado, pode ser que não mude o teu futuro, mas o presente vai ser diferente. Se você atuar nesse instante a partir do que você é agora. E agora você não é esse complexo de coisas. Apesar de tudo isso estar pulsando lá atrás e tá vibrando, né? Toda a tua história tá acontecendo dentro de você, ok. Mas escolha hoje pensar e fazer diferente. Saia dessa sabotagem de ficar ligada no padrão, no automatizado. Eu sou assim mesmo porque criação da minha mãe. Foi a minha mãe que fez isso comigo. Você sabe que você pode mudar, mas enquanto você
senta nesse lugar e fica ali replicando isso, a vida não vai sair desse ponto. Basicamente é isso. Não vai sair. Você vai continuar naquele lugar. Por melhores que sejam suas intenções, seus investimentos, se você não escolhe de forma lúcida, consciente e responsável mesmo, de assumir aquela responsabilidade, eu não vou mais deixar isso me atingir desse lugar. Então eu vou começar a fazer escolhas diferentes. É desse lugar que a coisa muda. É desse lugar que a coisa se transforma, tá? Gente, obrigada, Daniela. Obrigada, querida. Obrigada, Sucaluz, Suca. Ah, obrigada, querida. Ah, Maria Júlia, você tá aí, minha amiga. Encontrar um lugar de amor para aquilo não sai exatamente como gostaríamos. Sim, encontrar um lugar de amor para aquilo que não sai exatamente como gostaríamos. É isso, né, Tati? Tudo que a gente vive só existe por conta de um amor divino que nos colocou aqui, que colocou essas coisas para atravessarem o nosso caminho. Mesmo as coisas que a gente não considera aquilo que é digno da gente, são coisas que só aconteceram pela generosidade e pela compaixão de uma série de outras pessoas que estão envolvidas, inclusive, não só a gente, né? Quando a gente começa a observar que até, por exemplo, a gente não está podendo agora, mas antes você ia ali na padaria, pedia um café e sentava para tomar aquele café. Quantas pessoas não estavam envolvidas generosamente, de forma compassiva com aquele momento? O cara que plantou o café, o cara que colheu o café, o cara que tostou o café, o cara que fez o café para você na padaria, o dono da padaria que teve a ideia de abrir a padaria. E você vai me dizer, ah, Rita, mas todo mundo está fazendo isso por causa do dinheiro. Pode ser, é verdade. Né? A gente precisa, né, do dinheiro para a gente viver dentro dessa esfera. É verdade. Mas essas pessoas também tinham uma energia básica, elas tinham um movimento de vida. Essa energia e esse movimento foi aplicado naquilo que ela está fazendo. Está tudo ali junto com aquele café, não é só um café. Tem a história e a vida de muitas pessoas por trás daquilo. E nós esquecemos que isso é uma generosidade da vida para com a gente. Fica sem luz um dia, para você ver como até a companhia elétrica, que cobra caro pra caramba a luz, que a gente sabe, a gente fica revoltado, entendeu? A gente sabe disso. Não tô tirando o senso crítico da coisa, mas por trás dessa luz que chega pra gente, que ilumina a nossa vida de diversas formas, tem muitas vidas, tem muitas pessoas. E houve uma cadeia generosa que trouxe tudo isso até pra gente. Até o alimento, a própria natureza, ela é generosa. Então, o amor, ele tá por trás de todas as construções, de tudo. A gente não precisa fazer um esforço para chegar nessa conclusão. Esforço maior a gente tem que fazer também é para enxergar o outro lado. O lado do problema, o lado da escassez, o lado da falta. É que a gente está condicionado nesse exercício. A gente já faz uma leitura aí rápida do mundo desse lugar, né? Mas o campo amoroso é farto, gente. Somos seres abundantes, por mais complexa que seja a nossa vida. Olha para o lado. Se você está assistindo essa live nesse momento, você já tem um aparelho de celular aí, que pode ser mais ou menos, mas ele está aí. Olha a quantidade de coisas que a gente tem manifestado ao nosso redor. Tudo isso é a generosidade do divino. Tudo isso inclui uma cadeia de acontecimentos para existir dentro do seu caminho. Mas a gente esquece. A gente passa por isso. A minha professora, com quem eu aprendi grande parte das minhas técnicas, né, de xamanismo, que é a Sandra Ingerman, ela é maravilhosa nesse sentido. E ela tinha uma... Inclusive tem um livro dela que conta a benção da geladeira. Antes de você começar a fazer qualquer coisa, abençoe a tua geladeira por ter passado a noite inteira enquanto você dormia, funcionando e mantendo os alimentos gelados. É claro que ela usou um tipo, né? Ela usou uma forma de associação bem simples, bem básica, mas é verdade, enquanto a gente dorme, um monte de coisa está acontecendo, até mesmo dentro do nosso corpo, que é por graça e obra do amor. Ah, Rita, não, isso não é amor, não, isso daí tem outro... Pode ser, dê o nome que você quiser. Mas a verdade é que as nossas construções estão todas guiadas e sendo envolvidas por isso. Até a nossa geladeira, que está ali, que funcionou, ela não parou, ela podia ter parado, mas ela continuou funcionando. Vale a pena agradecer a geladeira. A Alana dizendo aqui, verdade, sendo que por muitos anos eu sempre estive nesse lugar de lutar para conquistar muitas coisas e agora eu cansei de ser isso o tempo todo.
é o momento de você encontrar com a tua essência, Alana. É a hora, esse momento do cansaço, né? E o cansaço, na minha opinião, as pessoas não desistem daquilo, de alguma coisa, de algum processo delas, porque elas descobriram que aquilo não é bom para elas. De verdade, eu não acho que ninguém desiste de alguma coisa porque aquilo não é bom. A gente desiste quando a gente cansou de ficar naquele lugar. Porque às vezes a gente fica muito tempo em lugares que não são bons pra gente, mas a gente ainda tem fôlego para aguentar, né? É na hora que a gente cansa, que a gente olha e fala assim, caramba, agora eu estou cansada. Agora eu não vou mais ficar. É na hora do cansaço que parece que acende uma chama interna que a gente fala, não dá mais. Agora não é nem questão de querer ou de não querer, é que não dá, eu não tenho mais energia para tocar esse processo. Enquanto tem um fiapinho de energia, às vezes a gente fica ali. Não precisa, mas a gente fica. A Jussara falando, controlei muito a vida até ter um câncer. O câncer é uma manifestação, muitas vezes, não todas, tá, gente? Vale lembrar, tem uma série de processos diferentes, mas muitas vezes, não só o câncer, mas como diversas doenças, estão relacionadas com essa amputação que a gente faz de processos de partes nossas para a gente poder funcionar dentro de um sistema. Então a gente fica naquela rigidez, a gente fica naquela doença, e aí o nosso corpo físico começa a adoecer. É claro que isso não é uma única questão, né? Dentro de um processo como esse, pode ter uma série de eventos, né? Inclusive eventos que estão conversando com a nossa trajetória evolutiva também, né? Tá tudo conectado nesse nível. Mas, sem dúvida, uma parte do processo de cura passa por esse exercício de transformar essa causa que gera essa rigidez. Vai voltar a fazer terapia, faz muito bem, André. Parabéns pela decisão. Se tem um investimento que vale a pena na nossa vida, é terapia. Todo mundo tem que fazer. Em algum momento da vida, não precisa ser sempre, mas a gente tem que fazer. É um investimento que ajuda a gente a saltar longe, né? O que a gente ia fazer em 10 anos, num bom processo terapêutico, você faz num tempo menor. Você faz num tempo bem mais reduzido e você garante qualidade para a sua vida, né? Obrigada, Lili. Obrigada, é teu coração, viu? A Maísa falando aqui, Rita, eu me mudei de cidade, saí de perto da minha família porque sinto que precisava trabalhar o desapego. Mas daí agora parece que estou assim, vendo tudo cinza. E olha que hoje moro em Florianópolis, que é um lugar lindo, maravilhoso. Mas não tem nada a ver com a sua família, esse olhar cinza. Aliás, não tem nada a ver nem com a relação com a família. Por isso que não adianta a gente sair de perto da família, gente. Por isso que não adianta a gente ficar mudando de país, porque esse país está complexo. Eu vou para outro lugar, porque não adianta. Não é só essa estrutura que está fazendo. Se fosse só essa estrutura, ia ser fácil. É claro que em alguns momentos a gente poder se afastar, criar uma distância é fundamental. Mas você tem que ter consciência que isso não vai resolver todos os problemas. Que isso não vai transformar tudo, porque senão você vai levar esse mesmo olhar interno para outros lugares. Essa forma de ver o mundo, essa forma de se relacionar com o mundo. E aí você pode sentir até maior ainda o vazio, porque antes, de alguma forma, as loucuras da família sustentavam você aqui na briga, na luta. Cada dia era um fight diferente, entende? Então, você tinha uma motivação. Se afastou para a vida melhorar, não perdeu essa motivação, mas aí você colocou o quê no lugar? Quais são os pontos de afeto, de amorosidade, de criatividade, de conexão com a tua energia vital que você trouxe para dentro do teu caminho, para você poder abastecer a tua vida? Né? Por mais lindo que seja o lugar que a gente esteja, se a gente não tem essa conexão interna, ele vai ficar sendo só mais um lugar bonito, que vai enjoar. Que nem uma pessoa bonita. Enjoa depois de um tempo. É tanta beleza que enjoa. Quer dizer, não enjoa não, a gente gosta. Mas a gente começa a entender que aquilo não ativa mais os pontos que ativava antes. Porque a gente não fez o trabalho de base, tá? O trabalho de base é importante, não adianta. É claro, é muito melhor a gente viver num lugar lindo, que funcione, né? Que tenha toda uma estrutura social, mas a verdade é que a gente tá funcionando nesse lugar também, a gente tá com essa beleza interior também, né? Como é espaçoso sair dessa prisão do não posso falhar, sem dúvida, Daniela, sem dúvida, é uma libertação, é uma desobediência. A partir desse momento vocês têm que desobedecer. Desobedeço essa regra, desobedeço essa lei. Não vou mais querer que tudo funcione para eu ser feliz. Gente, vamos lá. Vamos encerrar aqui a nossa conversa. 11h11, olha lá. Aí, ó, o portal abrindo aqui, 11h11. Bora fechar essa nossa conversa para vocês poderem descansar nesse domingo aí. Aproveita esse domingo.
para justamente fazer esse início desse processo. Assistam lá a jornada, quem ainda não assistiu vai ficar disponível só até hoje, hein? Eu tô avisando para depois vocês não chegarem, mas eu não consegui assistir. Eu tô avisando, assista hoje, aproveita que a gente tá nesse momento da minguação. Amanhã de manhã cedinho eu tô lá no grupo privado com a carta do dia, já trazendo uma conversa especial. Para quem tiver interesse também, amanhã logo cedo vai estar disponível todas as informações da inscrição da comunidade. E amanhã também eu tô de novo por aqui, a gente vai conversar de tarde mais ainda sobre a comunidade, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, obrigada pela companhia, se cuidem, fiquem bem aí e até a semana que vem. Tchau, tchau, meus amores!